Olá! Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do livro Nosso Lar, intitulado Visita Materna. Depois do sermão que André Luiz tomou de Clarencio, a respeito da sua vontade de ser médico no mundo espiritual sem as devidas qualificações, não ser médico para ajudar as pessoas propriamente dito, mas para voltar a inflar o seu ego de médico terreno, dos títulos que ele tinha na carne, da atenção que ele chamava e do status que ele tinha perante as outras pessoas. Chamado à reflexão, André Luiz, então, ele propõe a Clarencio que ele apenas gostaria de trabalhar no que tivesse necessidade. Então, ainda um pouquinho doído, com aquele ego humano que ele tinha, ele ainda estava refletindo sobre essa situação, quando lhe chega a notícia de que a sua mãe veio visitar. Lembrando que nós já estamos no capítulo 15 do livro, André Luiz ficou 8 anos no umbral. Ele veio para nosso lar, resgatado por Clarencio, por intercessão da sua mãe, que já era um espírito um pouco mais elevado, já era um espírito que estava em esferas muito superiores a nosso lar. Só que desde que ele desencarnou, ele ainda não tinha visto a mãe dele. Então essa foi a primeira vez que ele viu a sua mãe, que ela veio visitá-lo. Então ele a abraça com muita alegria, chora copiosamente. Só que André Luiz, que estava começando a equilibrar as suas emoções, equilibrar os seus sentimentos, equilibrar a sua mente, entrando em sintonia com as questões mais espirituais, ao ver a mãe, ele volta a cometer alguns equívocos que muitos de nós cometemos aqui na matéria, que é de enxergar as nossas mães, enxergar aqueles que são mais próximos de nós, seja um pai, seja um irmão, seja um amigo, como confidentes das nossas misérias humanas. Então ele começou a reclamar para sua mãe, a descarregar nela tudo aquilo que ele estava tentando corrigir em si próprio, como, por exemplo, reclamar da bronca que ele acabou de levar do Clarencio, da saudade que ele tinha dos filhos na terra, da esposa que ficou encarnada, de como será que eles estariam, e lamentando isso e lamentando aquilo. Aí a mãe dele, que já era um espírito mais elevado e mais equilibrado, ela esclarece ele do seguinte, fala: olha, filho, eu, como mãe que fui sua na terra, ao entrar em contato contigo também, as minhas reminiscências da matéria, aquilo que eu vivi na matéria vem muito forte também dentro de mim. A minha vontade é erigir um trono para você, te colocar sentado num trono, como se você fosse a criatura mais correta do mundo, a criatura mais merecedora do mundo, de receber todos os carinhos, todas as atenções. E vamos dizer assim, em palavras mais atuais, eu gostaria de te mimar, como eu fazia, como as mães costumam fazer com os filhos na matéria. Porém, eu não posso dar vazão a isso aqui. A minha mente, a minha razão já mais amadurecida, já equilibrada no mundo espiritual, me impede de dar vazão a esse tipo de sentimento. Então, é justo que você tenha algumas ressalvas a respeito dos esclarecimentos de Clarencio, é justo que você tenha algumas ressalvas a respeito de não poder ver temporariamente a sua família que ficou na terra, mas tudo isso está dentro de um propósito maior. Tudo isso existe por uma causa. Então, por exemplo, Clarencio te falou palavras mais duras, mas que foram necessárias. E o próprio André Luiz reconhecia essa necessidade. Ele sabia que essas palavras eram verdadeiras e que o intuito desses ensinamentos era impedir que ele recalcitrasse, que ele caísse em antigos erros, que ele caísse em ideias ainda mais materializadas, mais do mundo mesmo. Então,
a mãe dele, em vez de mimá-lo, de passar a mão na cabeça dele, ela sim recebe ele com muito carinho, com muita atenção, mas ela não é conivente com as ações dele. Então ela o esclarece, o ajuda a elevar o sentimento, a elevar o seu padrão vibratório, para que ele encontrasse equilíbrio, elevando-se até o padrão que ela estava, e não ela descer no padrão que ele estava e passar também a se lamentar, a reclamar das situações, sabendo que isso não levaria a lugar algum. Então, ela, já com um espírito um pouco mais adiantado, um pouco mais elevado, o ajuda nesse momento a esquecer, a abrir mão dessas problemáticas, desses velhos hábitos do mundo e a construir um pouquinho mais de espiritualidade dentro de si, aprendendo a calar na hora correta, aprendendo a elevar o pensamento, aprendendo a elevar as suas emoções, seus sentimentos, e a não falar excessivamente daquilo que não é para o próprio bem e para o bem de todos, aquilo que não vai acrescentar, aquilo que não vai agregar valor e ajudar no progresso, na evolução das outras pessoas. Então essa é uma lição constante que André Luiz vem recebendo desde o seu desencarne, desde o momento em que ele estava no umbral, depois quando ele foi resgatado, estava no hospital. O seu impulso inicial era reclamar, era querer todas as atenções para si, era querer ter as atitudes que ele tinha como médico na Terra, mandando em todo mundo, impondo o seu status para conseguir demasiada atenção, para conseguir, vamos dizer assim, ter os seus tratamentos independente dos outros que estavam passando necessidade ao seu redor. Então nós vamos ver isso como uma constante nos ensinamentos da espiritualidade nesse livro, que é você ter empatia para o sofrimento alheio, você ter ouvidos para ouvir o problema do outro, as dificuldades do outro e ajudá-lo nas soluções, mas não falar excessivamente dos seus próprios problemas, não falar excessivamente daquilo que vai desequilibrar o outro ao invés de equilibrar. Então, se nós já temos uma condição um pouquinho melhor de estudar, de aprender, de buscar essas informações, que nós tenhamos, por exemplo, na prece, na oração, os recursos que nós precisamos para conseguir equilíbrio, pedindo a espiritualidade, pedindo a Jesus que nos auxilie nos momentos de dificuldade, que nos auxilie nos momentos de problemas, de tensão, para que a energia, para que a nossa força, ela seja constituída numa base sólida, que é a nossa fé, que as energias que vêm das esferas superiores possam alimentar o nosso espírito, para que a gente passe pelas situações com equilíbrio e sirva de exemplo para os demais. E aqueles outros que estiverem em desequilíbrio, que não tiverem esse recurso da fé, esse recurso da oração, que nós possamos ser exemplo e que nós possamos ouvi-los, que nós possamos auxiliá-los dentro das nossas possibilidades e servir de equilíbrio para essas pessoas como instrumentos de Deus, porque sempre que nós ajudamos, nós somos ajudados, sempre que nós construímos o equilíbrio no outro, nós construímos o equilíbrio dentro de nós mesmos. Quando nós promovemos a desarmonia e o desequilíbrio, somos nós próprios que acabamos desta forma. Então, que nós tenhamos a inteligência, a sabedoria de construir do lado de fora aquilo que a gente quer que seja construído dentro de nós mesmos. Muita paz e muita luz a todos. Até o próximo estudo.